Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor, de paz. No encontro desta tarde, quero falar um pouco sobre o amor. Isso está no item da carta de Paulo, a caridade segundo São Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para nós entendermos por que Paulo traz essa carta de amor, por que Paulo traz essa carta de amor para nós precisamos voltar um pouquinho no contexto daquela época. Paulo, ele fundou várias igrejas e ele andou muito naquela região. E uma das igrejas que ele fundou foi em Corinto. Tanto é que a carta de amor de Paulo é para a igreja de Corinto. Mas por que ele faz esse hino para o amor? Porque se nós lermos na Bíblia hoje, ou se nós lermos no Evangelho, a palavra amor ali foi substituída pela palavra caridade. O mesmo que eu fale a todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, eu serei como metal que soa ou como sino que tine. Então a caridade ali foi trocada, a palavra amor foi trocada por caridade, porque caridade quer dizer amor e movimento, quando nós nos movimentamos em favor do outro, quando nós temos compaixão da situação do outro. Então é por isso que ela foi substituída. Os seus originais, ela está falando do amor, porque os gregos naquela época, a Corinto está na Grécia, os gregos naquela época, eles tinham uma forma de definir o amor, e o amor tinha vários nomes. Então eles tinham o amor eros, que era o amor, o Deus da paixão, o Deus do movimento da vida. Então muitas vezes a gente confunde, hoje a gente confunde eros com estar apaixonado, estar no amor eros, mas na verdade é essa pulsão de vida, esse desejo de viver e ver as coisas de uma maneira diferente. O amor filia, aquele que tem o amor pelo amigo, o amor pelo conhecimento, o amor pela sabedoria, né? Por isso que Sofia, né, tem a mesma origem. Sofia, Sônia, Valquíria, né, vem desse amor filia, aquele que tem amor pelo conhecimento. Eles tinham o amor ágape, que era o amor aos deuses, sabe? De uma forma incondicional. Eles tinham também o amor ludus, que é o amor da juventude. Os jovens ficam apaixonados. Entendeu por que Eros não é o amor, o Deus da paixão? É o amor ludus. O amor pragma, que é o amor maduro. Quando a gente está na madureza, o nosso amor vem pela convivência, vem pela ação de estar junto, a fraternidade. Tinha o amor filáulia, que é o amor próprio, como que você se ama, e o amor estrógeno, que é o amor da paixão. Aí sim é o amor sexual, o amor da paixão. E em Corinto, quem era a deusa daquele lugar, quem guardava aquele lugar era Afrodite. E Afrodite é a deusa do amor, o amor sexual, o amor da paixão, o amor... E Paulo vai para lá levando o cristianismo, levando Jesus, e ele encontra um concorrente muito grande, essa deusa do amor. E as leis que ele está trazendo, o que ele está falando de Cristo, e a maneira como aquelas pessoas teriam que viver em santidade, lembrando que santidade significa separado, né? Não é porque ele é um anjo, não é porque ele é elevado, a gente confunde, acha que santidade quer dizer anjo, quer dizer elevado, mas santidade queria dizer separado. Eles tinham que separar-se do costume e do jeito que eles viviam.
E a deusa Afrodite, ela é uma deusa invejosa, ela é uma deusa injusta, ela é uma deusa da vingança, uma deusa da perseguição. Ela nasceu de uma briga, né? As pessoas não sabem, mas Afrodite nasceu de uma briga, quando Zeus vai tomar o trono do deus maior, Urano. Ele castra Urano, ele corta os órgãos sexuais de Urano, e quando ele cai na água, no oceano da Terra, essa espuma dos órgãos sexuais de Urano nasce Afrodite. Então, Afrodite, ela já nasceu de uma confusão, ela já nasceu de uma briga, e é isso que ela causa. Muita briga. Zeus achou Afrodite linda, maravilhosa, levou ela para o Olimpo e ela fez um estrago no Olimpo. Por quê? Porque ela causava isso, ela causava confusão. Então é esse confronto, essa história que Paulo vai encontrar em Corinto. Então ele vai trazer esse hino, é chamado de o hino do amor. Por quê? Porque ele fez isso e eles pregaram isso no templo de Afrodite. Ou seja, que o amor era tudo ao contrário daquilo que eles entendiam, daquilo que eles viviam, da inveja, da intriga, da traição, das brigas, dos confrontos, da corrupção. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Nós estamos em 2025. O que nós temos? Briga, inveja, confusão, traições, corrupção, vingança, perseguição. Não mudou muita coisa, apesar de nós termos esse hino do amor ali colocado. E Paulo começa esse hino do amor dizendo exatamente isso. Mesmo que eu fale todas as línguas dos homens, todos os idiomas, que não são poucos, né? Veja bem, o Brasil tem aproximadamente 140 idiomas. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque a gente fala português e ignora completamente a raça natural do Brasil, que são os índios. São aproximadamente um pouquinho mais de 100 idiomas diferentes. Só do Brasil natural. E aí vem o quê? O bairrismo do Brasil. Por quê? O Brasil tem uma origem do Portugal, e aí ele fala o português, mas nós não falamos mais o português que se fala em Portugal. Nós criamos um segundo português, 2 idiomas. Nós podemos falar o português de Portugal e o português do Brasil. Quem aqui já foi colocar no computador qual a origem do idioma e está lá, português do Brasil ou de Portugal? Porque eles são diferentes, apesar de ser português. Então já sobe um pouquinho mais aí juntando com os idiomas dos índios, né? Da língua que nós falamos, indígena e mais o português. E aí a gente tem um outro bairrismo, que cada estado do Brasil tem uma característica e uma maneira de falar, e tem linguajar próprio, que só se fala naquele lugar, não se fala em outro lugar. Vou dar um exemplo bem básico. Eu no sul, aqui no estado de São Paulo, isqueiro, né, aquilo que a gente usa para acender as coisas, se chama isqueiro. De onde eu vi, ele se chama binga. Se eu falar binga aqui, ninguém tem a mínima ideia do que eu estou falando. Outra coisa, terreno. Terreno aqui, onde nós moramos, onde a gente imagina, eu moro no terreno X, ou eu comprei o terreno X. De onde eu vim é data. O que é data no estado de São Paulo? É o dia do dia, né? Hoje, 12/7, é uma data. Mas de onde eu vim, data é o local que você mora. E muitas outras coisas. Eu estou falando alguns assim bem diferentes que as pessoas não conhecem. Aqui a gente tem mania de chamar as pessoas de besta. De onde eu vim é tombo ou jaguara. São coisas muito diferentes e, no entanto, é português. Então, por isso que Paulo fala, mesmo que eu falasse todos os idiomas dos homens e a língua dos anjos, que deve ser uma língua muito mais elevada do que a nossa, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver movimento,
se eu não tiver compaixão, se eu não tiver entendimento, se eu não tiver compreensão, se eu não tiver paciência, tolerância, é isso que ele está querendo dizer. Se eu não tiver justiça, se eu não tiver honestidade, se eu não tiver lealdade, se eu não tiver fidelidade, eu serei um metal que soa, ou um sino que tina. Por quê? O sino, quando ele está batendo, para nós, ou nós sabemos que é a hora noa, a hora das missas, ou a gente associar às 18 horas. Eu moro bem próximo da Universidade de São Francisco. Então, todas as horas noas. O que é a hora noa? As horas da missa? 3 da manhã, 3 da tarde, 6 horas, né? Às 18 horas, às 6 da manhã. Então são as horas noas, as horas de orações, as horas de pedir para Deus. A gente que esquece disso, porque a gente esquece das tradições mais antigas, mas quem foi criado com nonos, aqueles nonos que realmente vieram da Itália, que tem toda essa característica, que tem toda essa história do cristianismo dentro do catolicismo apostólico romano, sabe das horas novas, sabe de levantar de madrugada quando você tem uma causa difícil. Por quê? Porque as traduções bíblicas dizem assim: o justo que ora na madrugada jamais deixará de ser atendido. Então se levanta às 3 da manhã para fazer o pedido. Mas a gente esquece dessas coisas. A gente vai esquecendo dessas coisas. Não é mesmo? Então Paulo está dizendo isso. Que se a gente tem todo esse conhecimento, mas se a gente não pratica, nós vamos ser esse metal oco. Oco como sino. Como metal mesmo. E aí ele fala que o amor não inveja. O amor não causa inveja, porque Afrodite tinha inveja. Nós não invejamos? É natural em nós invejarmos. Por quê? Porque é um instinto, nós nascemos com ele. A psicanálise nos esclarece que entre 3 e 6 meses nós vamos disputar, vamos despertar pela inveja. E um pouquinho mais, 3 anos, e se tivermos irmãos, mais ainda. E nós brincamos, nós não brincamos? A maldição do filho mais velho ou a maldição do filho do meio, não é assim que a gente diz? No nosso dia a dia? Por quê? O filho do meio é sempre esquecido, né? Porque o primeiro é o querido, é o amado. E o caçula, nossa, é a rapinha do tacho. E o do meio fica esquecido. Não se lembra do meio. E como é que se fala a maldição do mais velho? Quando tudo que dá errado na casa, o culpado é o primeiro filho. Então essas coisas que Paulo está dizendo, o amor não inveja, o amor não separa, o amor não persegue, o amor não causa discórdia. O amor compreende o outro, o amor ele precisa ser ágape, ele precisa ser incondicional. Ele precisa estar além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente sente. Mas é muito difícil em nós guardarmos o nosso próprio orgulho. E ele fala que o amor não se orgulha, o amor não é egoísta, o amor não é briguento. Ah, mas nós somos briguentos. Ou se nós somos briguentos. Quem pegou o meu sapato, a minha blusa, o meu celular? Quem é que mexeu nas minhas coisas? Então nós somos briguentos e possessivos. Afrodite era briguenta e possessiva. Ela queria todos para ela. E queria que todos fossem servos, que obedecessem cegamente. E Paulo vem contestar isso. Paulo vem trazer esse amor livre. Que nós tínhamos que ter amor, que nós tínhamos que ter fé, que nós tínhamos que ter esperança, que nós tínhamos que amar um Deus que nos compreenderíamos acima de qualquer coisa.
E se nós esperamos que Deus nos compreenda acima de qualquer coisa, de qualquer ato que nós possamos fazer, nós temos que ter a mesma atitude com os nossos irmãos. Porque o meu Deus e o teu Deus é o mesmo Deus, então é o mesmo Pai, é a mesma origem. Se Ele é o mesmo Pai e Ele é a mesma origem, nós somos irmãos. Quem é o nosso irmão mais velho para a terra? Jesus. O que Jesus fez para que nós compreendêssemos o amor incondicional? Ele sacrificou-se até a morte, dizendo para nós que o amor precisa ir além de nós mesmos. Mas é difícil para a gente ir além da gente mesmo. Por quê? Porque para ir além de nós mesmos, nós temos que tirar de nós o egoísmo e o orgulho. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, e o Livro dos Espíritos, toda a codificação vai nos dizer que o escolho da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Por que ela é uma escolha? Porque se a gente conseguisse não ficar brigado, se a gente conseguisse não ser briguento, se nós conseguíssemos calar em nós o nosso egoísmo e o nosso orgulho, a humanidade já viveria em paz. Mas a gente não consegue fazer isso. A minha opinião pessoal, o meu narciso sempre vai vir em primeiro lugar, primeiro eu. Como que a gente separa um egoísta de um invejoso? Eles são muito semelhantes, mas eles têm uma pequena diferença. Qual que é? O egoísta é primeiro eu, depois os meus, para os outros nada. Então o egoísta coloca os deles junto. Então primeiro eu, depois os meus, para os outros nada. Eu sou egoísta. Lembra da parábola do maldito? Era sempre ele em primeiro lugar. E o invejoso? Primeiro eu, mais uma vez eu, novamente eu, desculpa, mas sou eu novamente, e eu não quero que ninguém tenha nada, inclusive os meus. Essa é a grande diferença. Então Paulo faz isso. Se a gente conseguir romper isso, se a gente conseguir vencer esse egoísmo, se a gente conseguir vencer essa inveja, se a gente conseguir vencer esse orgulho, as outras coisas são mais fáceis. Então a corrupção é mais fácil do que o orgulho e o egoísmo? Sim. A vingança é mais fácil do que o orgulho e o egoísmo? Sim. O medo das coisas são mais fáceis do que o orgulho e o egoísmo? Sim. Por quê? Se nós fazermos uma enquete com todas as pessoas encarnadas, 8 bilhões de pessoas encarnadas, independentemente das suas crenças, a maioria vai dizer que já tem paciência, que já tem tolerância, que já compreende, que é capaz de perdoar, que é honesto, que é incapaz de fazer alguma maldade. Entende como que o bem impera nisso? Então, se nós fazermos uma enquete com todas as pessoas perguntando estas coisas, não existe maldade. Não existe o mal, existe só o bem. Porque todas as pessoas são capazes de perdoar, são capazes de ter tolerância, são capazes de ter paciência, são capazes de perdoar além daquilo, não consegue trair, é fiel, tem lealdade, é honesto. Se todas essas coisas, se todas as pessoas respondem todas essas coisas, por que nós vivemos guerras? Por que nós vivemos violência? Por que nós temos pobreza? Por que nós temos viciados de todos os tipos de categoria? Por que nós temos tantas coisas ruins se nós fazemos uma pesquisa e só o bem impera? Porque nós temos dificuldade de vencer o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Porque quando nós falamos que temos uma virtude que ainda não conquistamos, quem está falando alto é o orgulho e o egoísmo. Então, como nós
nós temos dificuldade de vencer o orgulho e o egoísmo, nós temos dificuldade de ler esse hino do amor de Paulo. Então, nós temos Jesus como exemplo, nós temos Paulo falando do hino de amor, nós estamos no século 21, 2025, e nós temos as mesmas dificuldades que Paulo encontrou em Corinto. Muitos deuses, muitas brigas, muitas intrigas, e a protetora da cidade, uma deusa invejosa, ciumenta, perseguidora. Nós temos as mesmas características ainda. Nós estamos mudando, é infalível, é muito ruim, só vamos ver na coisa negra? Claro que não. Nós estamos mudando, nós já temos consciência disso. E nós estamos trabalhando devagar, nós estamos vencendo. Mas todas as vezes que aquilo que nós temos que vencer chega no nosso orgulho, chega no nosso egoísmo, dói profundamente. E como dói profundamente na gente, a gente tem dificuldade de rompê-lo. Tudo aquilo que é muito dolorido, nós temos a tendência de desistir. Eu não consigo, eu ainda não consigo vencer isso. Por que eu não consigo vencer isso? Porque dói. E como nós estamos transformando a dor numa patologia, ninguém mais quer sentir dor. Então eu estou com dor no orgulho. Qual será o ansiolítico ou o antidepressivo que serve para amenizar a minha dor? Então é mais fácil nós tomarmos remédio do que nós vencermos, olharmos para nós mesmos com profundidade, ou pedir ajuda para sair dessa situação, de se aconselhar. E o mais interessante é que Paulo coloca em Coríntios, depois do hino do amor, que nós deveríamos nos aconselharmos uns com os outros, que nós deveríamos confiar uns nos outros. Nós confiamos? Sabe o que geralmente as pessoas dizem? Eu tenho medo de contar porque ele pode usar isso como ferramenta contra mim. E ele pode usar? Pode sim. A gente vê muitas vezes isso acontecer. Muitas vezes isso aconteceu. Então o que vai acontecendo? Nós vamos ficando doentes. Então por que a gente não pode esquecer desse hino do amor? Por que a gente tem que olhar? Por que a gente tem que ouvir e por que a gente tem que escutar? A gente tem que ouvir e escutar os dois lados da vida. Nós ouvimos e escutamos a espiritualidade boa que nos inspira a melhorar. Nós ouvimos e escutamos a espiritualidade sofredora para encaminhar para um socorro. Só que nós precisamos ouvir e escutar os encarnados em torno de nós também, porque senão a nossa missão está falha e nós só cumprimos um lado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10 do capítulo 17, Seres Perfeito, o homem no mundo, ele diz que nós temos que ter um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Nós temos que cuidar da vida material e da vida espiritual. E não podemos ir demais na vida material e nem ir demais na vida espiritual. Ela tem que ter esse equilíbrio. Então nós temos que cuidar da vida material e nós temos que cuidar da vida espiritual, sem exceder em nenhuma das duas. Porque se eu fico só espiritual, eu deixo a minha missão material por terra. Se eu fico só material, eu deixo a minha missão espiritual por terra. Então nós temos que ter esse equilíbrio. E o hino de amor de Paulo, ele fala disso, porque ele nos dá força para o quê? Para entender, ele nos dá força para compreender. Então, se eu tenho, e se eu faço caridade, se eu socorro todo mundo, não é assim que ele diz no hino? Se eu dou todos os meus bens, se eu sou um homem rico, dou tudo para o outro, mas eu não tenho amor, eu não fiz nada. Por quê?
Eu fiz em nome do meu orgulho. Eu fiz em nome da minha vaidade. Eu fiz para receber a glória da terra. Eu não tenho a glória espiritual. Eu preciso saber fazer com equilíbrio. Então, esse hino do amor de Paulo, ele é uma lembrança constante que nós temos que trabalhar com equilíbrio se nós quisermos realmente evoluir e ir ao encontro do Cristo. Porque é isso que ele nos pede. Aprender a amar, a pôr movimento no nosso amor. E ele ser verdadeiro, tanto para a terra quanto para o céu. Para que ele tenha, dessa maneira, o equilíbrio necessário. Boa tarde a todos, boa semana, bom trabalho e que possamos refletir sempre sobre o amor. O hino de amor de Paulo, o hino de amor de Jesus, que é o mesmo idioma, a mesma linguagem.